Bom dia a todos. Dando sequência à minissérie Saulo de Tarso, Homem que Inventou Cristo, baseada no pedido de vídeo feito ao mago pela internauta Florisa Braga, veremos hoje o 8º capítulo da mesma. Para seus críticos, Paulo era um defensor sorrateiro da cultura romana. Isso está explícito na Epístola aos Romanos. Abre aspas. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus. Fecha aspas. Para os críticos do apóstolo, esse capítulo é um prato cheio, uma passagem que dá a entender o trabalho de aquiescência ao Império Romano. Muito diferente da insurgência de Jesus em relação às leis de Estado. Para a Igreja, essa passagem foi tirada de seu contexto e, com isso, criou-se uma celeuma ao longo dos séculos, uma teoria metafísica do Estado. Nessa contenda de opiniões prós e contras, existem especialistas que afirmam que é preciso separar a doutrina paulina das opiniões pessoais do apóstolo. Existe nos ensinamentos de Paulo uma incoerência se compararmos suas atitudes no âmbito interno da Igreja e no âmbito social. Uma discrepância enorme, pois no primeiro ele preza a liberdade e no segundo ele expõe o seu conservadorismo, o seu lado ortodoxo. Paulo é uma das mais importantes figuras dessa religião, sem nenhuma dúvida a mais importante depois de Jesus. Um apóstolo que, ao que tudo indica, teve uma relação promíscua com o Estado romano. Veja esse outro comentário de Paulo a favor da escravidão. Abre aspas. Servos, obedeceis com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo. Fecha aspas. Essa apologia de Paulo à escravidão foi o alicerce que a Igreja precisava para justificar e legitimar suas atitudes espúrias de dominação mundo afora. Os defensores do apóstolo argumentam, mais uma vez, a mesma história de sempre, que é preciso analisar o contexto histórico para entender seus escritos. Baseiam suas alegações afirmando que cerca de 60% da população de qualquer cidade grande naquele tempo era formada por escravos. A economia do mundo antigo estava baseada na escravidão. Paulo, astuto e político como ninguém, sabia de antemão conviver com ambos os lados. Não existe religião sem política, e não existe política sem interesses. Essa é a verdade suprema das relações humanas. Um grande abraço a todos.